MCM quer dizer, né, Mulheres Cristãs em Missão. A missão de nós, né, é levar a palavra de Deus, né, aos perdidos. Neste momento eu peço ao irmão Éder, né, que esteja orando, agradecendo a Deus por esse momento tão precioso na presença do Senhor. E que a palavra de Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Amém. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer mais um dia que nos sucedido para a proteção, o trabalho do Senhor, Pai, que as nossas vidas para dar amanhã, desde esse povo de Cristo, tudo é Deus para abençoar o Senhor, Pai, pode ter mais coisas, a tua palavra, a tua vazia, a nossa oração, Senhor, cada membro aqui nesta noite, nos faz mais tempo que cada trabalho. Amém. Desde já eu agradeço a presença dos visitantes, que vocês se sintam, né, bem aqui no nosso meio. Eu gostaria que os irmãos, né, abrissem a palavra de Deus em João 13:35, que é o versículo, né, chave, né, do nosso mês. João 13:35. Ele está aqui, né, no mural, mas deixa eu abrir a palavra de Deus para poder fazer a leitura, né, desse versículo. João 13:35, onde a palavra de Deus nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Graças a Deus por isso. Podeis aceitar, né, porque aqui fala que todos conhecerão que nós somos o quê? Discípulos do Senhor. Mas se a gente fizer o quê? Amar-nos uns aos outros. Por isso que aqui o tema é, né, vivendo o verdadeiro amor. E nós temos visto aí neste mundo, né, tantos falsos amores, né, que na frente fala que ama, né, por trás com as atitudes, as ações, né, está demonstrando ao contrário. Então que realmente nós possamos estar vivendo o verdadeiro amor que a palavra de Deus, né, nos ensina. E se vos amarmos, né, uns aos outros, aí sim nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor. Neste momento eu convido a MCM, né, para a gente cantar o hino oficial, testemunhar. Olhar apaixonado.
né, ele é exaltado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, se estamos em Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. E aqueles que não guardam os seus mandamentos, a palavra de Deus fala aqui que é mentiroso, porque não o conhece. E se nós conhecemos ao Senhor, a gente procura obedecer aos mandamentos dele, à palavra dele. Principalmente quando fala desse tema aqui, vivendo o verdadeiro amor. A gente obedece onde ele fala que nós devemos amar uns aos outros assim como ele
ao hino 62, né, para dízimos e ofertas. Né, as pessoas que estão nos visitando não fiquem, né, constrangidos, porque isso já é uma prática, né, da igreja. 62. Seja no meu temor.
qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. E graças a Deus que nós temos a palavra de Deus para estar nos ensinando e nos auxiliando. Quando fala, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama, ele é nascido de Deus. Mas aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque esse verdadeiro amor possa cada dia estar nascendo em nossos corações. Amém. Agora nós vamos cantar muito ao único. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abundando nos nossos corações nesta noite, amém? Glórias damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do Senhor nessa noite, para juntos prestarmos a Ele um culto de adoração. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que temos de estar na sua casa nessa noite. Meus amados irmãos, eu fico enternecido quando chego num lugar assim e posso pensar que isso aqui é um prelúdio do céu. Lá nos céus, as pessoas transformadas em corpos angelicais estarão durante toda a eternidade louvando e adorando ao Senhor. E o nosso tema deste mês vai chamar a nossa atenção para este quadro, porque lá no céu não tem desamor, lá no céu não tem falta de amor, lá no céu só tem amor. Nós vamos estar na presença de Deus, porque Deus é amor, e nós vamos lá por causa do amor dele para com cada um de nós. Então, se você não sabe, Deus te ama. Deus te ama e você não sabe a proporção do amor de Deus por você. Ele te ama na proporção de que não dá para medir e não dá para saber o tamanho de Deus por cada um de nós. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar pegar esse amor e colocar agora um pouco em nós e vamos passar isso para os nossos irmãos. Nós vamos cantar aquele cântico que a gente sempre gosta. E irmãos, lá nos céus a gente vai estar na presença de Deus e todos os santos. Agora nós vamos nos abraçar. Sabe aquele abraço que você não ganhou hoje?
Nós vamos nos abraçar agora, nós vamos fazer isso de pé, nós vamos cantar aquele cântico, nós vamos agora oferecer a nossa vida a Deus. Nós viemos aqui para isso. Nós não estamos lá na festa porque a gente não quer. Se a gente quisesse, a gente poderia estar lá. A gente não está no boteco agora porque a gente não quer. Se a gente quisesse, a gente poderia estar lá. Nós decidimos vir à casa de Deus porque nós queremos estar aqui. Então nós viemos aqui para dedicar um culto ao Senhor. Nós viemos aqui para oferecer a nossa vida ao Senhor. Então nós vamos fazer isso cantando aquele cântico: Senhor, eu venho aqui a minha vida oferecer como oferta de amor. Nós vamos cantar a oferta de amor. Nós vamos colocar de pé. Você está do lado de alguém? Não se constranja não. Abraça assim essa pessoa. Olha, aqui não tem segundas intenções. Aqui não tem ninguém interessado em outra coisa, não sei, em adorar a Deus. Então agora nós vamos abraçar. Não vai dar a mão não, tá bom? Dar a mão é raso. Nós vamos assim, ó, passar um abraço. Você vai estar abraçando alguém, é como se você estivesse me abraçando. Eu quero as crianças tudo abraçadinhas aqui, parecendo as andorinhas no fio. Todo mundo vai se abraçar agora. Se você procura alguém, abraça alguém. Nós vamos cantar esse canto. Vamos fazer isso, irmãos, com o nosso coração, tá? Nós vamos aqui oferecer a nossa vida a Deus. Nós vamos fazer isso através desse canto. Abraça todo mundo aí. É homem, pode abraçar. Se você até na orelha, não tem problema não. Abraça eles mesmo. Corações nesta hora, Senhor, que nós possamos, meu Senhor, no amor do Senhor, prestar este culto de adoração ao Senhor, e que possamos lembrar, meu Senhor, que o amor é do Senhor, e aquele que te ama, meu Pai Celestial, te conhece e pode também amar por ti, Senhor. Abençoe, meu Pai Celestial, os irmãos que estão abraçados nessa hora, e que nós possamos rumar ao céu, Senhor, que possamos ir aos céus assim também, Senhor, juntos, para que possamos estar contigo em toda a eternidade. Obrigado por essa hora, obrigado por essa oportunidade, e continue a nos abençoar hoje e sempre, no nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Agora vocês vão sentar, as crianças vão para a classe delas, elas não vão dormir agora, que elas vão lá com a classe delas, elas vão se divertir, vai prestar um culto na linguagem delas sem correria, devagar, para não cair,
e as professoras se mobilizem, e nós vamos prosseguir, meus amados irmãos, neste culto. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Mais uma vez agradecido aos irmãos, aos amigos que aqui estão. Para nós é uma satisfação ter vocês aqui conosco, porque Deus quer que estejamos aqui para podermos juntos prestar um culto de adoração a Ele. Nós queremos continuar pensando neste tema. Este tema é um tema muito atrativo, vivendo o verdadeiro amor. Quando nós podemos falar de vivendo o verdadeiro amor, é porque tem muitas pessoas que estão vivendo um falso amor. E viver um falso amor é um perigo, porque só vive o verdadeiro amor quem conhece aquele que é verdadeiro e que dá o amor. Quem vive um amor falso não conhece o verdadeiro. Então nós vamos pensar nessa noite, vamos apenas excluir uma parte dali daquele tema e vamos pensar sobre viver do amor. E nós vamos pegar os mesmos versos que está ali na sugestão. João capítulo 13, versículos 34 e 35 é a sugestão. Nós vamos ler dos 31 até o 35 para que possamos pensar um pouco nessa noite sobre vivendo o verdadeiro amor. João capítulo 13, versículos 31 até o 36, e nós vamos nos prender nos versos 34 e 35. João capítulo 13, versículo 31 a 35. Creio que todos os irmãos já acharam, pois o silêncio diz isso. Então vamos ler versículo 31 a 35. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, no amor, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou agora, não podeis me seguir, mas depois me seguirás. Só até aqui. Os irmãos podem sentar. Que Deus aplique os nossos corações na sua santa e bendita palavra. Meus queridos irmãos, nós sabemos que viver o verdadeiro amor é algo muito difícil para nós seres humanos, porque nós somos tendenciosos a fazer as coisas pela metade. Mas viver o verdadeiro amor é o papel de todo filho de Deus, porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, e quem conhece a Deus vive o verdadeiro amor. E esse verdadeiro amor, irmãos, ele está em duas direções. Ele está na direção horizontal e ele está na direção vertical. Então o verdadeiro amor, ele é para com Deus e para com o nosso semelhante. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, isto é, o amor a Deus, como já foi demonstrado, e o amor às pessoas. Mas o que Deus quer de nós é que nós tenhamos esse amor nessas duas direções, mas de uma forma verdadeira. E aqui eu posso dizer aos irmãos que tanto para amar a Deus quanto para amar as pessoas, nós precisamos de um gerador. E este gerador deste amor não é o homem, não é o inimigo do homem, é Deus, criador do homem. Quando o homem se alia a Deus, quando o homem busca, se encontra e começa a andar com Deus, ele passa a ter de Deus o aspecto de amar, e o amar de forma verdadeira. E nós encontramos na Bíblia muitas advertências sobre o amor. Uma das advertências está em Romanos capítulo 12, versículo 9, quando ele diz assim: olha, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então a primeira coisa que o verdadeiro amor causa é o querer o bem do nosso próximo. Toda pessoa que quer o bem para as demais pessoas, ele está demonstrando amor. E eu te pergunto, qual é o cidadão terreno que vive para querer o bem do próximo? Hoje é 1 para mim, 2 para tu, 3 para mim, 4 para tu, 5 para mim. É sempre eu, é sempre centrado nele. E o verdadeiro amor, ele não é centralizado na própria pessoa, é um amor que espalha-se e que quer o benefício do outro. Você vai olhar para Deus e o seu exemplo, e você vai notar duas coisas comigo. Você vai achar na sua Bíblia o Salmo 53,
versículos 2 e 3, e você vai achar Romanos capítulo 5, versículo 8. Você vai entender que o amor verdadeiro, ele é o amor que olha e que vê a dificuldade e que, vendo essa dificuldade, ele age. Ele não se esquiva, ele não se esconde, mas ele age, porque ele vai ver uma dificuldade que só através dessa ação do amor pode mudar, pode transformar, pode consertar, pode melhorar a vida das demais pessoas. Acha comigo, por favor, o Salmo 53, versículos 2 e 3. Você vai notar Deus do céu olhando para a terra, e quando Deus olha para a terra, Deus vê algo que só Ele pode contemplar. Só do céu Ele pode ver isso aqui. Salmo 53, versos 2 e 3, diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Resultado deste olhar: desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Você nota esse cenário, Deus olhando do céu, procurando entre nós, seres humanos, alguém que tivesse entendimento e que se esquivasse da terra para buscar a Deus. E a conclusão é: todos se fizeram imundos, e não havia entre nós ninguém que fizesse o bem, não havia sequer uma pessoa. Aí agora nós olhamos para Deus e vejamos que Deus ele tem uma ação quando Ele vê essa dificuldade na terra. Você acha Romanos capítulo 5, versículo 8, que você já conhece, e você vai ver Deus, a Bíblia dizendo que o amor de Deus trouxe uma ação para conosco, e essa ação é benéfica a todo ser humano que vive. Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz da prova do amor de Deus, olhando esse cenário, de que nada prestava, de que nada tinha solução, de que estava tudo perdido, aí Deus ama, e a ação de quem ama é dar para o benefício do outro. Olha a Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não prestava para nada, e Deus, com o seu verdadeiro amor, Ele agiu em nosso favor. A humanidade estava toda propícia a ir para a perdição, e Deus envia agora o seu Filho no amor, na ação mais pura de verdade, envia o seu Filho para o nosso benefício. Aqui, meu querido irmão, meu amado amigo, eu quero trazer para nós por que nós devemos amar na vertical. Por que nós devemos amar a Deus? Por quê? É muito fácil responder essa pergunta, mas a gente não vai responder só assim. A gente vai responder olhando para a palavra de Deus. A gente vai para a primeira coisa que vai nos levar a amar de forma vertical. Por que você deve amar a Deus? Por que eu devo? Por que nós, seres humanos, devemos amar a Deus? Acha 1 João capítulo 4 na sua Bíblia, versículo 19 a 21, e você vai encontrar a resposta para esta pergunta. Em primeiro lugar, por que nós devemos viver o amor para com Deus? João vai nos dar o aio para isso. 1 João capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer por que nós devemos amar a Deus. Qual é o motivo, qual é a razão que nós temos para amar a Deus? 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então qual é a razão, qual é o motivo que nós temos para amar a Deus? Nós devemos amar a Deus porque antes da gente amá-lo, Ele nos amou primeiro. E você sabe que o ápice do amor de Deus é ter enviado para você o socorro do céu. Para mim, o socorro do céu, não havia solução na terra para nós. Se Deus não rasga a eternidade e manda Jesus Cristo até nós, a gente não ia sofrer a vida eterna, e pelo contrário, a gente ia sofrer a condenação eterna. Então, querido, eu quero te dar uma informação que você já sabe. Se você nunca parou para pensar, você deve amar a Deus. Por que você deve amar a Deus? Porque Ele olhou para você e viu que você não prestava, que eu não prestava, que não valia nada, que nós não passávamos. Se a gente tem alguma coisa que a gente pode chamar de justiça, alguma coisa que serve nós, Isaías diz que é um trapo de imundícia, não serve para nada. E a Bíblia diz, Deus olhando do céu, que todos se fizeram inúteis, imundos, nós não prestávamos. Nesse cenário, Deus nos amou, e por isso nós devemos amar a Deus. O verdadeiro amor, meus irmãos, é quando o homem começa a olhar para Deus e perceber que Deus é quem nos amou primeiro. Às vezes você se considera uma pessoa mal amada.
Teu marido não te ama muito, teus filhos não te amam muito, teus vizinhos não te amam, teu patrão, teu empregado, as pessoas não te amam muito. Mas eu quero te dar uma informação: Deus te ama. E Deus te ama além de todas as coisas. Ele te ama mais do que todas as coisas. E Ele te ama tanto que enviou o socorro do céu para você. E você vai ficar sem amar a Deus? Não podemos. Por isso, viver o amor, meus queridos, é olhar para Deus, adquirir de Deus a sensibilidade de lembrar de que existe uma porta, existe um caminho, existe um lugar para podermos passar a eternidade de satisfação e alegria. E a gente não pode se esquivar, porque se a gente, irmãos, esquecer deste dito da palavra de Deus, no futuro da eternidade que teremos, vai ser muito difícil. E eu disse em outra reunião dos jovens que uma das coisas que eu penso, irmãos, e é verdade, é um pensamento meu, mas é verdadeiro, que quando uma pessoa morre sem Jesus, a mente dela vai ficar viva, a Bíblia diz que fica viva, e uma das piores coisas que vai causar tormento vai ser ela lembrar das oportunidades que ela teve de não estar naquele lugar, e ela não aproveitou e foi para aquele lugar por conta de risco próprio. Isso vai atormentar. Quando você faz uma coisa errada que dá um problema para ti, como é que você fica lá? Poxa vida, se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse a oportunidade de voltar, se eu pudesse voltar atrás, não é assim? Lá, irmãos, na eternidade de sofrimento, a mente das pessoas vai atormentar elas, porque elas tiveram tantas oportunidades e elas deixaram a oportunidade lá, lembraram, viram, ouviram do amor de Deus e não quiseram amar a Deus. Porque nós devemos amar a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro a ponto de colocar a sua vida em Jesus Cristo e enviá-lo até nós. E aí, João olhando para isso, diz assim: olha, nós amamos a Deus. E o motivo que amamos a Deus é esse, é porque Ele amou a gente antes da gente amar a Ele. E é interessante, irmãos, como a gente faz, né? A gente vive na terra, a gente vê isso entre os casais. Os casais, eles têm aquele aspecto, né, de esperar o cônjuge dizer eu te amo, não é? A gente sempre fica querendo ouvir um eu te amo. Você sabia que a gente não deveria querer ouvir isso? A gente deveria querer falar isso. A gente deveria querer muito mais falar do que ouvir. É claro que ouvir eu te amo é muito bom, mas falar eu te amo é muito melhor, porque se você está amando, você está dizendo que conhece quem? Conhece a Deus, que a Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, você tem uma coisa, os irmãos sabem disso, eu não tenho dificuldade de dizer para um velho, uma velha, eu te amo, eu gosto de dizer isso, e é verdade, eu te amo, ainda que eu não queira te amar, mas eu te amo porque Deus me amou primeiro, e eu preciso demonstrar isso através da minha vida, da minha palavra, dos meus atos e ações, porque, irmãos, se eu não amar, eu vou estar simplesmente dizendo que eu não conheço a Deus. Se você não amar, você está simplesmente dizendo que não conhece a Deus. E por que tanta dificuldade da gente dizer para as pessoas eu te amo, não é? Eu te amo é tão fácil de falar. Quantas letras tem eu te amo, hein? Já tem para contar, não é? Dá até para contar, são só 7 letras. Eu te amo, tão fácil de falar. E você fala tantas letras por dia, não tem coragem de dizer 7 para o seu cônjuge, para a sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho. Vizinho, eu te amo. Lá em Praia tinha uma vizinha minha, ela dizia assim: esse pastor parece que é meio atrapalhado. O marido da gente está assim, ele fala: bom dia, vizinho, eu amo vocês. Eu amo vocês. Ainda que vocês roubem a minha casa, porque eles roubaram a minha casa, eu falei assim: esse vizinho me roubou, mas eu não me desasquei. Roubou meu capacete, falei: vai, o capacete, falei, eu compro. Meus amados irmãos, nós precisamos amar a Deus, irmãos. Nós precisamos amar a Deus. A gente ama tanta coisa nesse mundo está no nosso coração, mas a coisa mais importante às vezes não está. Viver o amor é olhar para Deus, saber que Deus te amou e que você precisa olhar para Deus, olha aqui para Deus, e ama a Deus. Ama a Deus, sabe por quê? Porque você não pode dar um passo sem Ele. Você não pode falar uma palavra sem Ele. Você não pode dormir uma noite. Você não pode acordar do seu sono sem Deus. Você não pode piscar uma pálpebra, que é a coisa mais simples do mundo, piscar o olho. Você não pode piscar os seus olhos se Deus não quiser. Como é que você não ama alguém assim? Nós precisamos amar a Deus. Viver o amor
primeiro, lembrar que Deus nos amou a ponto de enviar o aio para a nossa salvação de toda a humanidade, quem quiser, e também voltar agora os nossos olhos, volver os nossos olhos e passar a amar a Deus. Qual é a razão? Eu te amo porque você me amou primeiro. Agora é chato, né? A gente amar alguém que não nos ama, não é ruim? Não é ruim? A gente amar uma pessoa, a gente dispensar amor, eu me lembro de um desenho que tinha lá no passado, de uma gatinha que amava, um gambá que amava uma gatinha, e a gata com gambá não está certo, né? Quando o gambá se aproximava da gata, cheio de amor, soltando um coraçãozinho, a gata saía disparada, porque o cheiro do gambá ninguém aguentava, né? É difícil, irmãos, a gente amar sem ser amado. Você já parou para pensar que Deus te ama e você não ama a Deus? Já pensou se você amasse a Deus e Deus não te amasse? Qual seria o resultado disso? Pois é, Deus te ama e continua a te amar. Por isso, eu e você precisamos volver os nossos olhos para a razão que temos, porque Deus nos amou primeiro. E se quisermos amar a Deus, meus amados irmãos, existe uma condição da parte dele. Agora aqui sim, para amarmos a Deus existe uma condição da parte dele, e eu quero te mostrar qual é a condição. Marcos capítulo 12, irmãos, já mostrou aqui, versículo 30. A mesma coisa, se quisermos amar as pessoas, também tem uma condição. Como estamos falando primeiro de amar na horizontal, de amar a Deus, observe comigo Marcos capítulo 12, versículo 30. Deus deve ser amado, Ele merece ser amado. Agora, amar a Deus não é só assim, não é só dizer Deus eu te amo e só de palavras, só de, como disse João, de lábios e língua. Não é só isso não. Marcos capítulo 12, versículo 30, a condição de Deus para receber o nosso amor é esse daqui, ó. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ordem imperativa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então o amor que Deus recebe do homem, irmãos, não é esse amor que hoje está com Deus, amanhã está com o diabo, hoje está no certo, amanhã está no errado, hoje está fazendo a coisa boa, amanhã está fazendo a coisa ruim. Não, o amor a Deus deve ser com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, sem força. Isso quer dizer o quê? Nós não podemos amar a Deus por metade. Deus não aceita amor de ninguém por metade. Eu vi uma história bem interessante, até assim, uma história incrível, de uma mulher que era esposa de um homem. Ele trocou ela por outra mulher e ela disse para ele que ela gostaria de ser a amante dele. A esposa dele, que foi trocada por outra, gostaria de ser a amante do próprio marido, porque ela amava tanto o marido que ele trocou ela por outra e ela ainda queria estar com ele, então ela queria ser amante. Meu Deus, o que é isso? Aquela mulher amava aquele homem com todo o coração, mas amava tanto a ponto de fazer uma loucura dessa, que não se deve ser feito, não se deve aceitar uma coisa dessa, né? Mas eu só quero te falar que quando nós amamos a Deus, Deus nunca vai fazer isso para a gente, nunca vai nos trocar por ninguém. Ele vai sempre nos aceitar, sabendo que nós o amamos de todo o coração. Se você quiser amar a Deus, querido, não adianta você querer amar a Deus estando com Ele hoje e amanhã colocando Ele na gaveta. Ele não quer ser amado por você e você de dia com Ele e de noite com outra pessoa. Ele não quer ser amado por ti até o mês de junho, depois para até o mês de dezembro, aí você vai pegando e largando. Deus não quer ser amado assim. Deus quer ser amado para sempre. E amar a Deus para sempre é amá-lo de todo o coração, força, alma e entendimento. Isso quer dizer que Deus aceita o meu amor e o seu amor quando nós o amamos com todo o nosso coração. Isso quer dizer prioridade. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Lá na festa agora tem um bocado de gente que era da igreja ou que está nas igrejas. Eles amam a Deus? Até amam, mas de todo o coração? Não, de todo o coração não. Eles até amam a Deus, porque Deus é bom, mas eles não amam a Deus de todo o coração, porque se amassem a Deus de todo o coração, eles estavam lá? Não estavam não. Portanto, queridos amigos, amados irmãos, eu quero te informar nesta noite que o amor que Deus requer de nós não é um amor por metade, não é um amor de vez em quando, não é um amor que interrompe, é um amor para sempre. Porque Deus não vai te amar até amanhã e depois deixar de amar você. Ele vai te amar para sempre. Para sempre Deus vai te amar. Então, se Deus te ama para sempre, você e eu devem também amar a Deus para sempre. Por isso que João disse assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns
aos outros. A segunda coisa que nós queremos informar a respeito do viver o amor é que quando nós amamos a Deus, este amor de Deus agora vem para os nossos corações e ele nos leva a amar na horizontal. Hoje, irmãos, está difícil de amar as pessoas, não é? Tá difícil. Eu falei para minha esposa essa semana, a gente estava em Conquista, levar para Marina, e lá no sinal tinha um homem com um papelão bem grande assim, dizendo assim: estou sem nada em casa. Meu coração, irmão, isso me dá uma emoção, me dá uma coisa assim: estou sem nada em casa, aceito 1 quilo de qualquer coisa. E eu fico pensando, será que aquilo é verdade? Será que é verdade mesmo? Porque se for verdade, irmãos, eu tenho que fazer alguma coisa, mas depois eu paro e penso: mas será que é verdade? O problema todo é esse, é que eu não sei se é verdade. E como eu estava num lugar sem condição de fazer requerimento se era verdade ou não, eu tive que passar e ir embora. Não deu para fazer nada. Logo, irmãos, nós precisamos lembrar que amar a Deus também vai nos trazer a faculdade de amarmos uns aos outros. E hoje é mais ódio do que amor. Hoje é mais raiva do que amor. Hoje é mais cólera no seio da humanidade do que amor. Está difícil de amar as esposas, difícil de amar os esposos, difícil de amar os filhos, difícil de amar os pais, difícil de amar o vizinho, difícil de amar os nossos conterrâneos. Está difícil de amar as pessoas. Por quê? Quem coloca o amor no coração do homem é Deus. E quem é que tira? Quem é que tira o amor do coração do homem? Não precisa falar, que você já sabe. Olha Romanos capítulo 5, versículo 5 agora, e você vai ter um motivo para amar as pessoas, já que viver o verdadeiro amor, viver o amor, em primeiro lugar amar a Deus, pela razão de que Ele nos amou primeiro e mandou para nós o socorro, e agora com este amor, com esse olhar de amor para Deus, Ele vai colocar em nós um motivo central para a gente amar as pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 5. Está escrito bem assim, aqui na palavra de Deus. Ele diz assim: olha, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, aquele amor que Ele nos amou, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então note que Deus não dá uma gotícula de amor, Deus não dá 1 quilo ou 1 litro de amor, Ele derrama no coração do homem uma quantidade inumerável de amor. Então nós temos toda a razão para amar as pessoas. Agora, isso só acontece quando a gente se alia a Deus, que derrama no nosso coração o amor dele. Note que por isso que os crentes devem amar os outros, devem amar as pessoas, sabia? Você que diz que anda com Deus, você é obrigado, se é uma coisa que você deve às pessoas, é o amor. Às vezes você não deve nem um bom dia, mas o amor você deve. Às vezes você não deve nem ajuda, mas o amor você deve, porque Deus derramou no teu coração uma quantidade inumerável de amor. A Bíblia diz: olha, Deus derramou em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, quem não tem Espírito Santo no teu coração vai amar aonde? Se é o Espírito Santo que faz o amor no nosso coração e está assim aflorado e ser espalhado para as pessoas. Tem uma história interessante, inclusive eu estava até pensando numa coisa que a gente sempre faz, e eu disse que a gente ia fazer, né, Valber? E o relatório missionário ia embolando e vai esquecendo, e aí eu, meu Deus do céu, esquecendo de novo. E se não me lembrar, não tem jeito, né? 50 chegou e tem que lembrar, viu, Valber? Quando é que o relatório missionário foi dado, né? Vai dar esse nada e eu esquece, passa aí, vai, né? Os amados irmãos dizem que o missionário foi a uma tribo, sei se dos Baniwa ou outros índios, não é? E aquele missionário foi levar a palavra de Deus, e aqueles índios não é os Baniwa, porque os índios eram canibais, e aqueles índios mataram aquele missionário e comeram a carne daquele missionário. Aquele missionário deixou um filho pequeno com 6, 7 anos, e aquele menino cresceu. Quando aquele menino cresceu, ele colocou no coração ir lá naqueles índios e falar as palavras que o pai dele estava falando para aqueles índios. E quando ele chegou lá naquela tribo, irmãos, que ainda era metade da tribo canibal e outra metade não, ele disse assim: eu sou o filho daquele missionário que vocês mataram e comeram, e eu vim aqui falar do mesmo Deus que ele estava falando para vocês. Aí os índios disseram assim: como é que pode alguém, filho de alguém que nós comemos, saber que nós comemos pessoa e vir aqui falar a mesma coisa que o pai estava falando? Então existe alguma coisa interessante nisso aí. Sabe o resultado disso, irmãos? Toda a tribo se converteu, toda a tribo aceitou Jesus. Sabe por quê? Porque aquele filho do missionário amou do mesmo jeito do pai, amou do mesmo jeito que o pai estava amando aqueles índios, mesmo sendo propício a ser comido, a ser tragado pelos índios. Ele foi pregar a palavra, ele foi levar o evangelho de Deus
pessoas. E aí agora uma pessoa te dá uma palavra, te xinga um nome e você não ama mais a pessoa. E se você corresse o risco de ser comido por essa pessoa, você ia amar? Aí a gente fala assim, fulano quer me engolir. Eu não amo porque quer me engolir. Engolido ou não, você e eu temos a obrigação de amar as pessoas. Porque nós amamos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. Então, meus amados irmãos, o motivo-chave pelo qual nós devemos amar as pessoas agora, isto é, na horizontal, é porque Deus que nos ama, derramou nos nossos corações o seu amor. E eu quero te falar que eu sei disso. Está difícil da gente amar as pessoas. Se a pessoa não cheira, a gente não ama. Só ama se cheirar, se for bonito, se tem alguma coisa para nós, aí a gente ama. Mas se não der nada, a gente não ama, porque nós não temos olhado para Deus. E como é que a gente deve agora amar as pessoas? Como é que a gente deve amar as pessoas? Amar as pessoas em que proporção? De que forma nós devemos amar as pessoas? Marcos capítulo 12, versículo 31. Tem o segundo verso que a irmã nos leu aqui, e que é verdade. Para amar as pessoas, do mesmo jeito que devemos amar a Deus, com todo o coração, alma, força e entendimento, nós devemos ter um olhar especial para o amor que devemos dar às pessoas. Que tipo de amor é? A gente só ama aquele que causa bem para nós, que causa satisfação, que nos dá alguma coisa, mas não é só essas pessoas que devemos amar. Devemos amar segundo Jesus até os nossos inimigos. E agora, como é que a gente deve amar as pessoas? O segundo mandamento é semelhante ao que deu anteriormente, do amor a Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você seria capaz de fazer o mal para você mesmo? Seria capaz de arrumar sua cabeça na parede? Só se você tiver com sanidade mental. Seria capaz de dar um tapa na sua própria face? Só se você estiver precisando de ajuda psicológica. Fora isso, meu querido, você ama-se a ponto de cuidar de você como você cuida, de não causar nenhum mal para você. Então, para amar as pessoas, meus amados irmãos, nós devemos amá-las como nós amamos a nós mesmos. Tem uma música de um cara lá no passado, que eu nem sei quem é ele, que ele dizia assim na música: eu me amo e não posso mais viver sem mim. Interessante, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. É um amor centrado, e isso é egocentrismo, o amor em si mesmo, o amor a si mesmo, só amar em torno de si. Não, nós devemos amar ao próximo, amar o nosso semelhante como nós amamos. Se é que a gente ama a si mesmo, né? Porque tem gente louca que diz que não ama nem ele mesmo. Aqui na cidade tem gente doida que diz: eu não amo nem eu mesmo, quanto mais os outros. Aí é sanidade mental, né? Aí está precisando de ajuda psicológica. Portanto, meus queridos, viver o amor primeiro, lembrar que Deus te amou do jeito que tu é, ou que tu era. Porque se você tem Jesus, você já mudou de vida. E mesmo assim, do jeito que nós somos com Jesus, é lembrar que Deus nos amou nessa proporção. Nós somos obstinados, nós somos um povo que estamos propensos ao pecado, e a gente não consegue tirar a direção do pecado da nossa vida, se Jesus não estiver na direção. Então nós vamos olhar para Deus dessa forma. Ele nos amou, e agora nós devemos amar a Deus, porque primeiro, antes da gente amar a Ele, Ele nos amou. Ele nos amou sabendo quem era você, sabendo quem era eu, sabendo quem era nós. Ele nos amou assim. Não adianta, não precisa se preocupar, porque do jeito que você é, ruim do jeito que você é, do jeito que eu sou, Deus nos ama assim. Por isso nós devemos, em primeiro lugar, amar a Deus, e em segundo lugar, amar o nosso próximo, amar as pessoas que estão perto de nós e longe demais. Eu ouvi de um cara chamado Moisés uma palavra que eu nunca me esqueço, uma frase. Ele diz assim: eu amo o próximo, mas quando o próximo está próximo. Eu amo o próximo quando o próximo está próximo. Isso quer dizer, o próximo que está próximo e que me beneficia, eu amo, mas o próximo que está longe e quer o meu benefício, eu não amo. Isso não é o amor que Deus quer que nós amemos uns aos outros. Viver o amor é lembrar de que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. E como é que a gente faz isso aqui? Causando bem às pessoas, fazendo bem às pessoas. E eu digo, se você não fizer o mal à pessoa, já está em bom tamanho. Se você não fizer o mal para ninguém, já está de bom tamanho. Nem precisa você fazer o bem, uma vez que você não faz o mal. Se você não fizer o mal, você já está amando as pessoas. E precisamos amar as pessoas como nós mesmos. E agora, quando nós amamos as pessoas de forma diferente, o que a Bíblia vai incentivar? 1 João capítulo 4, versículo 20. Está lá uma advertência para aqueles que dizem que amam as pessoas. Alguns que são aí pessoas que estão nas igrejas dizendo que são crentes, que vão para o céu, que vai passar a eternidade com Deus, mas que precisa erguer os olhos para Deus na direção do amor. Porque tem gente aí que está nas igrejas, mas está fazendo mal para as pessoas. Aí nós vamos notar 1 João capítulo 4, versículo 20,
João, o discípulo do amor, diz assim: olha, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, é mentiroso e não passa de alguém que não conhece a Deus. Pois, se nós não conseguimos amar as pessoas a quem vimos, como é que a gente vai amar a Deus a quem nós não vimos? Então, amar as pessoas é amar de forma a não aborrecê-las, é amar de forma a fazer com que elas tenham paz, é ser uma pessoa de paz. A gente ouve a pessoa falando: fulano é do bem, fulano é do bem. Do bem é alguém que não faz mal para ninguém. Às vezes fala alguém que é do bem, mas o cara nem é do bem, é do mal, né? Portanto, para nós que quisermos amar a Deus, que queremos amar a Deus, e se quisermos estar com Deus na eternidade, nós precisamos amar a Deus com todo o coração, precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, e precisamos não aborrecer as pessoas, precisamos causar o bem das pessoas. Eu sou uma porcaria, eu sou um rabo de cachorro morto, ou uma barata morta. Nós morei perto da casa de uma mulher chamada Dona Negra, passei 4 anos morando lá, e lá, toda vez ela dizia assim, lá da casa da gente, a gente ouve dizer assim: será que o pastor está aí? Nessa casa a gente não houve briga, não houve discussão, não houve quebra-quebra, não houve gritaria, não houve ninguém brigando com ninguém, a gente nem sabe se o pastor está aí, a gente lá dentro de casa, porque a gente se comporta a ponto de não causar o mal para o vizinho, a gente se comporta a ponto de não causar o dano. Se o vizinho dormir 6 horas está silêncio, se ele acordar 10 da manhã está silêncio, ele não vai ouvir briga, gritaria, confusão, xingamento, ele não vai ouvir, porque eu devo amá-lo a ponto dele saber que eu sou alguém que conheça a Deus. E assim por diante. Os teus vizinhos acham que você conhece a Deus? Os teus vizinhos acham que você ama a Deus? Depende do seu comportamento. Se tu for uma pessoa daquelas que quebra tudo, que xinga, que briga, que anda com dissabor, cara ruim o tempo todo, sai, não dá bom dia, chega, não dá bom dia, não diz para o vizinho que você ama, não é obrigado, mas é bom, ele não vai saber que você ama a Deus, e ele não vai saber nem que você ama a ele também. Portanto, meus amados irmãos, se quisermos viver o amor, e se quisermos viver o verdadeiro amor, nós precisamos erguer os nossos olhos a Deus e erguer os nossos olhos às pessoas. Nós precisamos amar mais as pessoas, sabia? Olha para a nossa comunidade, irmãos. Olha o tanto de pessoas sem Deus. Eu passo na rua dessa cidade, meu coração, se meu coração pudesse sair de dentro de mim, ia cair lá no chão igual um abacate maduro, esbagaçar todo, de tanta vontade que eu tenho de ver uma mudança na vida dessas pessoas. É claro que eu não posso fazer nada, não posso mudar a vida de ninguém, mas meu coração se internece por elas. Como eu não posso chegar nos adultos, eu faço isso com as crianças, porque criança, onde a gente está, vem cá me dar um abraço, ela corre lá e abraça a gente sem dificuldade nenhuma. O adulto a gente não faz isso, porque ele não vem fazer isso. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar que viver o amor é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas é uma tarefa para todas as pessoas que conhecem a Deus. E eu posso te garantir que se você realmente conhecer a Deus, não é difícil de amar, porque Deus é que coloca no nosso coração o amor. E com Deus a gente consegue amar. E não é amar querendo nada em troca, é amar por amar, porque a nossa obrigação, o nosso dever é amar as pessoas. E Jesus diz assim: olha, aquele que conhece a Deus, ele ama. E aquele que aborrece o seu irmão, não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, deve amar também seu irmão. 1 João 4, versículo 21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a quem? Pronto. É isso aqui, ó. Essa é a tarefa de quem vive o amor, quem vive o verdadeiro amor e que diz que ama a Deus, deve amar o nosso irmão. E quem são os nossos irmãos? Não é irmão de igreja, não. Isso aqui é irmão de pátria. Isso aqui é irmão semelhante, tá bom? Porque também tem crentes que só os crentes. Eu conheci a história de um Zé que converteu e tinha um Fusca, e ele não permitia que quem não fosse crente entrasse no Fusca dele. Uma vez ele parou numa chuva terrível, numa estrada de lama, e um camarada, ele parou, abriu o vidro e falou assim: meu amigo, quer o caramba? O cara disse: eu quero. Tu é crente? O cara disse: não. Então fechou o vidro e foi embora, largou o cara lá. Só porque ele não era crente, ele largou o cara quando não era chuva. Esse carro só entra crente. E a gente conheceu aquele irmão e disse: ô irmão Zé, não é assim não, irmão Zé, é diferente. Como é que essas pessoas vão saber que tu é crente, que tu ama elas, que tu está cumprindo as ordens de Deus? Abre o teu fusquinha, moço, depois tu bota lá no posto e lave. Não, o fusca só entra crente. Ele não quis entender que ele tem que amar as pessoas. Aquele que ama a Deus tem esse mandamento da parte de Deus, que quem ama a Deus, ama também ao seu semelhante. Logo, meus amados irmãos, nesse mês nós estamos trabalhando
com esse tema tão atrativo, que é o tema centrado no amor de Deus para nós, de nós para com Deus e para com as pessoas. Nós precisamos lembrar que amar as pessoas não é uma sugestão. Amar a Deus não é amar as pessoas não é uma sugestão, não. Você nota a descrição desse versículo? Como é que está escrito lá? Dele temos esse o quê? Dele temos esse o quê? O que é um mandamento? Uma ordem imperativa que todo servo deve obedecer. Todo crente ama porque Deus mandou. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Agora fica uns bobos por aí, né? O mandamento de Deus é guardar o dia. O mandamento de Deus é não tomar Coca-Cola. O mandamento de Deus é amar as pessoas, rapaz. Não é fazer essas bestagens que o povo faz, não. O mandamento de Deus é amar as pessoas. Dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também ao seu próximo. Indo para o final, meus amados irmãos, a gente volta para João capítulo 13, versículo 34 e 35, para observar mais uma vez a ordem que Jesus Cristo deu aos seus discípulos e ficou escrita para nós que tentamos com toda dificuldade servir a Deus, tentamos com todas as falhas que temos obedecer a Deus. Ele diz assim: olha, eu vou dar para vocês uma coisa, mas é uma coisa chamada um novo mandamento. Um novo mandamento eu vou dar para vocês. E que novo mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros como eu amei a vocês. Pronto. Devemos amar as pessoas como a nós mesmos, e um pouco mais grave do que isso, devemos amar elas como Jesus Cristo amou a gente. E como foi que Jesus te amou? O que é que Jesus quer de você? Ele quer mais que você dê para ele, ou ele tem mais para dar para você? Ele tem muito mais para dar para você. Como é que devemos amar as pessoas então, irmãos? Como Jesus amou. Jesus amou em prol das pessoas. Ele ama em prol da humanidade. Mesmo a humanidade estando de costas para Deus, ofendendo a Deus, dando tiro para cima, como aquele louco lá que Jesus dá lá para dar um tiro de Deus. E outros jogam pedra de Deus. E outros jogam uma flecha de Deus. E Deus continua amando essas pessoas. E nós precisamos amar as pessoas, porque é um mandamento de Deus. Devemos amar como nós mesmos, e muito mais do que isso, devemos amar as pessoas como Jesus amou a nós. Olhando a nossa falha, nosso pecado, nossa dificuldade, nossos problemas, Ele amou a si mesmo. Não ame só os bonzinhos, ame os maus também. É isso que Ele quer nos ensinar aqui. E a última coisa é: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Só podemos, irmãos, demonstrar à sociedade que nós somos de Deus se a gente amar as pessoas. Se a gente não amar as pessoas, a gente não vai estar demonstrando. Você pode até falar, gritar que você é crente e tal, mas se você não amar as pessoas, elas não vão conhecer que você é um discípulo, alguém que está aprendendo com Jesus. E quando nós aprendemos com Jesus, nós vamos lembrar da última coisa que nós vamos levar para casa hoje. João capítulo 6, versículo 57. Nós vamos lembrar disso aqui: quem vive o amor de Deus, para com o próximo, lembra tão somente disso aqui. João capítulo 6, versículo 57. Está aqui nas Sagradas Escrituras, Jesus Cristo dizendo assim: olha, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Isso quer dizer que nós, que conhecemos que Jesus Cristo é Filho de Deus, foi enviado por Deus como alho para nós, como nosso socorro, e que queremos viver por Ele, devemos amar como Ele fez. Devemos amar como Ele fez. Viver por Jesus, se alimentar de Jesus, é fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez conosco. A gente vai fazer com as pessoas. Afora salvar elas, que a gente não pode salvar, mas se dar por elas, se doar por elas. Logo, meus queridos irmãos, meus amados amigos, aqui nós temos a última advertência para nós. Se amarmos a Deus, isso vai ser demonstrado pelo amor às pessoas. Vai ser demonstrado que nós amamos a Deus através do amor que nós tivermos às pessoas. Se a gente não estiver conseguindo amar as pessoas, está faltando uma coisa na nossa vida. Nós precisamos alinhar com Deus, precisamos arestar com Deus, porque quando nós estamos bem com Deus, nós conseguimos amar as pessoas. E aqui eu quero trazer a última advertência para todos nós. Se você é uma pessoa que ainda não conhece a Deus, que
que ainda não consegue amar a Deus, eu quero te fazer um convite, para que você não volte para casa assim. Você precisa lembrar que Deus te ama e você precisa amar a Deus. E como é, pastor, que a gente demonstra este amor a Deus? Eu já te falei, amando as pessoas. E amar as pessoas, você precisa de um gerador. Você precisa que Deus coloque o Espírito Santo dele no seu coração para que você consiga fazer isso. Sem o Espírito Santo de Deus, irmão, ninguém consegue amar. É só bang-bang, é só guerra. Mas com o Espírito Santo de Deus, a gente dá as costas para a guerra. Então, nessa noite, para encerrar o nosso culto, eu convido todos nós a participarmos deste amor. Vamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha nos nossos corações e derrame esse amor sobre o nosso coração, para que a gente possa ainda mais amar a Deus, ainda mais amar as pessoas. Vamos lembrar de Jesus. O lugar que Jesus Cristo quer morar no homem não é na mente, é no coração. Então, eu quero te convidar a abrir o seu coração para Deus nessa noite, para que você possa receber este Espírito Santo e que você possa ter a capacidade, a faculdade de amar a Deus com todo o coração e amar as pessoas. Vamos fazer isso como pastor, através de uma oração. Eu te convido nessa hora a curvar a sua cabeça e refletir. A sua casa tem demonstrado amor? Na sua família tem amor? Na sua vizinhança tem amor? Da parte de quem? Deles? Eles não conhecem a Deus, você conhece a Deus. Quem tem que amar é você. Não fique esperando das pessoas que não conhecem a Deus praticar a ação de Deus. A ação de Deus é praticada por você que conhece a Deus, você que sabe quem é Deus. E se você ainda não sabe direito quem é Deus e quer que Deus nesta hora cele o seu coração com esse Espírito, para que você tenha a faculdade, a capacidade de amar as pessoas, você precisa fazer como nós já fizemos, como eu fiz, entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, porque eu quero amar o Senhor, porque o Senhor me amou. Quero amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, e quero amar as pessoas como Jesus Cristo amou, a ponto de causar o benefício para elas, ainda que o malefício venha para mim. Faça essa oração a Deus, e se você não tem Deus no seu coração, entregue o seu coração hoje, agora, para Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração, que o Senhor derramar esse amor aqui dentro, para que eu tenha a faculdade de amar minha esposa, meu esposo, meus filhos, amar meus pais, amar meus vizinhos, amar até os meus inimigos, porque a tua palavra assim diz. Peça a Deus que lhe dê esta capacidade. Enquanto você faz essa oração, eu também vou orar por você, para que Deus possa abrir o seu coração nessa noite e que você possa fazer esse compromisso verdadeiro, sincero com Deus. Querido Deus, nosso bendito Pai, nós estamos mais uma vez, ó Deus, diante da Tua Palavra e desse desafio que ela traz para nós, Senhor. O amor, meu Pai Celestial, é algo que está saindo de nós. A Tua Palavra diz que a iniquidade iria aumentar e o amor iria esfriar. E é isso, ó Deus, que nós estamos vendo, é isso que nós temos contemplado, ó Deus, na vida dos seres humanos. O amor, meu Pai eterno, está saindo da nossa vida, Senhor. Mas o nosso contato contigo, a nossa aproximação do Senhor vai nos levar a entender que o Senhor derrama a ponto de não faltar amor nos nossos corações. Ó Deus, eu quero suplicar, meu Pai Celestial, da Tua bondade, que nesta noite nenhum de nós saímos para as nossas casas sem amar, primeiro a Ti, depois ao nosso semelhante. Não permita, ó Deus, que os problemas da vida, a dificuldade da vida, o mal que as pessoas nos causam, Senhor, nos impeça de amar, porque elas, ó Pai Celestial, não Te conhecem, nós Te conhecemos, nós queremos ficar com o Senhor. Não permita que nada, ó Pai Celestial, de ofensa, de complicação, de problema, nos impeça nessa noite, meu Deus, de adquirir o Teu Espírito Santo, para que a gente tenha a faculdade de amar. Abençoe todas as pessoas que aqui estão e que elas tenham a alegria, a satisfação de viverem contigo, para poder amar e também, meu Pai Celestial, lembrar do muito amor que o Senhor tem para com cada uma delas. Obrigado por esse momento, obrigado, Deus amado, por esse tema tão sugestivo das nossas irmãs neste mês, que possamos, Deus amado, não só falar disso, mas possamos viver este amor. E isso nós te pedimos agradecido, porque sabemos que o Senhor é um Deus bondoso e misericordioso, e pedimos essas bênçãos agradecido no nome santo e para a glória de Jesus. Amém. Vamos cantar quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, e a gente vai dar aquele abraço, sabe, aquele abraço gostoso no nosso irmão, e com esse abraço a gente vai para casa descansar na presença do Senhor.